Olá! Eu tenho certeza que você, brasileiro, já deve ter percebido que o Brasil está numa guerra civil. Uma guerra civil pelo poder. Justamente por causa pelo vácuo de poder deixado por Bolsonaro, fez com que todas as entidades e todas as instituições brasileiras começassem a entrar em guerra entre si para conseguir dominar o que o brasileiro pensa, o que o brasileiro faz e principalmente dominar as chaves dos cofres, porque é isso que verdadeiramente importa para as instituições brasileiras. Vamos dizer que num país normalmente constituído você teria 3 poderes reconhecidos pela Constituição Federal. São eles: o poder executivo, constituído pelo presidente da República, o poder legislativo, constituído pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e o poder judiciário, constituído pelo STF. Mas além desses 3 poderes, outros poderes têm se declarado e têm tentado mostrar que querem sim mandar no Brasil. E por esse motivo eles colocam todos os outros 3 no chinelo, tentando fazer assim: quem manda no Brasil sou eu. E é a Lava Jato. Nós temos aí o vice-presidente, que agora dentro do Brasil se tornou um grande problema. Afinal de contas, é o vice-presidente que tem ocupado a grande maior parte de todas as presidências do Brasil. E aí nós temos, além disso tudo, o STF, e aí nós temos a grande imprensa brasileira. A grande imprensa brasileira que fez o golpe de Estado de 2016 e que fez com que todos esses poderes que entraram em conluio com ela para conseguir derrubar uma presidente legitimamente eleita e fizesse o golpe de Estado de 2016, a grande imprensa tem se colocado também na luta pelo poder, porque ela tem começado a ser destituída, apesar de ter dado todo o apoio a Bolsonaro, apesar de ter dado todo o apoio ao executivo, ela começa a perceber a armadilha que se meteu. Assim como aconteceu em 1964 e todos os golpes de Estado, começa a acontecer o vácuo de poder e todo mundo começa a brigar para ver quem é que manda. Então, aquelas pessoas que lutaram secundariamente, lutaram a favor de um golpe de Estado, certamente serão as caçadas. É o que está mais ou menos acontecendo com a imprensa quando a gente vê as declarações de Bolsonaro a respeito da imprensa, principalmente da Rede Globo, uma vez que a gente sabe que Bolsonaro pegou e desviou dinheiros. A quantidade de dinheiro que era investido antes foi aumentado em torno de 65% do valor inicial que antes investiam dentro de publicidade. No entanto, esse dinheiro foi deslocado para a Rede Record, que na verdade é uma concorrente da Rede Globo. A gente sabe muito bem que esse dinheiro tem sido mal utilizado, afinal de contas, quando você gasta dinheiro do governo, você tem que prezar o princípio da eficiência, que significa dizer que vai ser mais divulgada do que nunca. Então você gasta uma quantidade de dinheiro para que tenha o mesmo nível de divulgação. A única empresa que nós sabemos que tem o maior nível de divulgação é a Rede Globo. A Record não chega nem perto disso. No entanto, ele está usando outras redes de televisões brigando com as redes. Então está havendo uma briga interna entre as grandes redes de televisão para ver quem é que domina a fatia do bolo e para ver quem é que deve administrar o nosso país. Nesse momento, Bolsonaro, aquele cara que pensa que é presidente da República, que na verdade não foi eleito, porque nós bem sabemos que ele precisou colocar na cadeia o maior líder político de todos os tempos em toda a sua história, usando o seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, para colocá-lo na cadeia. Porque se não fossem as invenções e as infrações legais e todas as barbaridades que Sérgio Moro criou a respeito de Lula, certamente o nosso Bolsonaro jamais teria conseguido qualquer chance de chegar ao poder. Até porque os candidatos de direita mais fortes se colocariam muito mais intelectualizados do que Bolsonaro. E Bolsonaro, sabendo disso, tinha que colocar na cadeia o maior líder político que esse país já viu. Mas esse mesmo líder político indicou um outro candidato para substituí-lo nas eleições. E esse outro candidato foi necessário que Bolsonaro criasse uma coisa que nós até então não tínhamos visto: um arcabouço de mentiras. Um grande fosso profundo com um batalhão de pessoas onde criavam notícias falsas todos os dias para desfavorecer e criar uma instabilidade com relação àquele candidato. Então Bolsonaro sabotou de todas as formas a campanha Haddad, fazendo com que a população acreditasse realmente que Haddad era bandido, que Haddad tinha ligações, tinha fazendas, tinha crimes, tinha estupros cometidos, que Haddad ia fazer uma mamadeira de piroca, que tínhamos aí políticas como o kit gay
dentro das escolas, e aí uma infinidade enorme de mentiras para desacreditar o presidente Lula, que havia indicado Haddad, e desacreditar o próprio Haddad. Então, criou-se um arcabouço de mentiras. E aí nós começamos a ver uma nova política sendo desempenhada, como, por exemplo, uma política que eu tenho certeza absoluta que Bolsonaro jamais teria capacidade de bolar, uma vez que a gente sabe que ele tem sofrido influências externas, pessoas muito mais treinadas e muito mais qualificadas e inteligentes do que Bolsonaro têm orientado de fora do Brasil como ele deve agir e o que ele deve fazer. Nesse momento, Bolsonaro tem jogado um xadrez que nós ainda não temos visto. Por exemplo, nós sabemos muito bem que Bolsonaro, antes de se candidatar à presidência da República, ele já dizia que precisava substituir grande parte dos ministros do STF, ou colocar lá o dobro de ministros para que ele pudesse ter domínio sobre as decisões que os tribunais iriam tomar a partir do momento de todas as aberrações que Bolsonaro fizesse. Era necessário ter apoio do STF. Por esse motivo, Bolsonaro sabia que precisaria nomear grande parte dos candidatos, grande parte dos ministros do STF. Nesse momento, a gente começa a ver que a Lava Jato começa a brigar com o STF. E criando essa briga, a Lava Jato começa a lançar notícias e vazar notícias a respeito de envolvimentos com o crime organizado do presidente do STF, envolvimento de outros ministros do STF envolvidos com crimes para que Bolsonaro pudesse finalmente substituir esses ministros. O STF, verificando que isso estava acontecendo, vendo apenas o ataque da Lava Jato, o STF começou a se declarar: poxa, que coisa é essa? O que está acontecendo? A Lava Jato está querendo mandar no STF? E ao perceber que a Lava Jato recebeu 2,5 bilhões de reais para poder trabalhar dentro do Brasil, vindas do governo americano, o STF começou a perceber: está aí a chance, vamos abaixar a bola do ovo da serpente que eu ajudei a chocar. Sim, o STF ajudou muito essa serpente crescer dentro do Brasil, esse poder crescer e se tornar incontrolável como se tornou a Lava Jato. E nesse momento o STF declara que aqueles 2,5 bilhões têm que ficar retidos. A Lava Jato, desesperada, começa a perceber: meu Deus, toda a campanha eleitoral que eu deveria fazer para Sérgio Moro, uma vez que a esposa de Sérgio Moro já declarou em redes sociais que dane-se todo o resto, porque em função do vácuo de poder que existe em Brasília, ela sim iniciou a campanha para 2022 com o marido dela. E nós sabemos que se a Lava Jato não tiver os 2,5 bilhões que seria necessário para ganhar qualquer tipo de eleição dentro do Brasil, Sérgio Moro talvez fosse barrado perante uma candidatura possível para 2022. Aí a Lava Jato começa a brigar com o STF. E o STF, sabendo disso, descobre que além dos 2,5 bilhões, tem mais 6,6 que ele também ganhou do governo norte-americano, cometendo aí um crime, além de lesa pátria, um crime contra a segurança nacional. E esse crime teria que ser punido. Então o STF começa a ameaçar o Lava Jato e a Lava Jato começa a ameaçar o STF, ambos brigando para ver quem é que manda no judiciário brasileiro. E aí Bolsonaro, sendo favorecido, já tinha iniciado uma discussão com seus fiéis da balança, as pessoas que são líderes de seu governo, colocou essas pessoas para tentarem dissolver o STF. Então, na verdade, nós estamos vendo que essa tentativa de dissolver o STF e essa briga toda, o único beneficiado será Bolsonaro, porque ele está sendo beneficiado pelas farpas que voam de todos os lados e deixará não só a Lava Jato, mas também deixará o STF fragilizado, uma vez que nós vemos o STF usando de seu regulamento interno para colocá-lo como se ele fosse superior às constituições e às leis, fazendo com que o próprio STF tirasse sua própria polícia e colocasse para investigar vazamentos de delações, vazamentos de informações falsas, assim como o STF nunca se preocupou. Afinal de contas, nas eleições, Haddad dizia que isso estava acontecendo, coisas falsas, notícias falsas sendo vazadas a todo instante, e vazamentos dentro do judiciário, criando casos para que aquela notícia de que Haddad estava envolvido em corrupção eram vazadas a todo instante, com a intenção única e exclusivamente política. Mas o STF, que não deu bola para nada disso, e que deixou
tudo isso ser criado, esse caos total dentro do judiciário brasileiro ser criado, dizia que a Lava Jato era primordial e que, apesar de estar desrespeitando as leis, a Lava Jato deveria sim e estava autorizada sim a desrespeitar as leis, uma vez que tudo que ela estava fazendo era em favor do Brasil. Em favor do Brasil, como destituir uma presidente da República, como aconteceu. E aí, nesse momento, o STF, que colaborou com o golpe de Estado de 2016, porque em função da fala de Romero Jucá dizendo que já estava tudo acordado com o STF e com tudo, então o STF não fez nenhuma atitude para defender a presidente da República ou para defender os partidos brasileiros. No entanto, o STF, tentando se defender, cria uma censura da imprensa brasileira. É certo que essa imprensa brasileira é suja, é uma imprensa marrom, é uma imprensa que só solta fake news e é uma imprensa que tem trabalhado para derrocar todas as instituições brasileiras, para derrubá-las. E, no entanto, o que acontece quando chegou a vez do STF, ele fica nervoso e lança uma censura. A mídia já logo se interpõe e fala: quem manda aqui sou eu. STF, ajoelhe-se sobre meus pés e quem vai dizer aqui quem é as regras, quem dita as regras dentro desse país sou eu. A mídia brasileira, mostrando-se ainda mais forte, como sempre se demonstrou dentro do Brasil, faz o STF pedir desculpas para a imprensa e para a censura colocada, e assim como as perseguições que o STF começou a fazer, o STF vai lá e pede desculpas. Apesar de o STF sempre ter colocado discursos a respeito da liberação da imprensa, porque sem imprensa não existe a liberdade, não existe a democracia, o STF cerceou o direito de blogs e de outros jornais brasileiros de colocarem notícias que fossem contra seus membros do STF. Nesse momento, o STF enfraquecido, a mídia pisa sobre a cabeça do STF e faz com que ele obedeça às ordens, dizendo: aqui quem manda sou eu. Com toda essa briga, Bolsonaro dá uma de pacifista e diz assim: eu sou a favor da mídia, como se ele nunca tivesse feito campanha nenhuma contra as mídias, como se ele nunca tivesse feito como está fazendo, por exemplo, forçando para que redes grandes de televisão vão à falência, em detrimento de outras redes que são de seus amiguinhos. Bolsonaro, na verdade, quer que a mídia seja a seu favor, unicamente a seu favor, e com a mídia a seu favor, com o judiciário derrubado, onde ele possa escolher cada um dos ministros do STF, com o legislativo dominado, onde ele pode ter uma grande quantidade de senadores e uma grande quantidade de deputados federais, apoiando seus planos maléficos para o Brasil e os seus planos que geralmente não têm nada a ver com a população brasileira, porque Bolsonaro está trazendo planos para acabar com todos os direitos civis brasileiros e poder ceder as cofres do Brasil para outros países, para países que mandam hoje, que tentam continuar como império. Vocês não perceberam ainda, mas eu falei até agora das brigas internas e todo mundo brigando pelo poder, quando na verdade nós bem sabemos que quem manda no Brasil já não é mais nenhum desses poderes. Quem manda no Brasil é o poder externo, é o tio Sam. Exatamente, o tio Sam, que tem feito golpes em toda a América Latina para poder manter o poder, destituir presidentes que colocassem e que dessem direito à sua população, defendendo os interesses da população de cada um desses países. O tio Sam tem derrubado esses governos, com a ajuda de um grande personagem que beneficiou a campanha de Jair Bolsonaro e que tem dado orientações para Bolsonaro de como agir, de como jogar esse xadrez. Então Bolsonaro tem jogado um xadrez como jamais visto, porque apesar de ser muito acima de sua capacidade intelectual, mas Bolsonaro tem jogado um xadrez que certamente dará certo para ele durante um tempo. Bolsonaro, que é a favor da monarquia, certamente pretende deixar os seus filhos depois dele administrando o país. Então ele está preparando o terreno para tudo isso, para que tenha o poder absoluto nas mãos e que ele possa ser um reizinho de um dos países da América Latina que estão se subjugando para todo o poder norte-americano. Sim, nós estamos vendo a extrema-direita e a direita tomando conta em todo o Brasil e todo o território da América Latina, entregando seus países e todas as suas riquezas para os norte-americanos. Os norte-americanos que conseguiam ter como riqueza maior de toda a sua economia o dólar, de repente começam a perceber que o dólar começa a decair no mundo e seu império está decaindo. A China está tomando o seu lugar, está tomando o lugar que os Estados Unidos durante muito tempo têm ocupado, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? Para tentar se manter no poder,
os Estados Unidos têm dado golpes de Estado e têm mantido toda a América Latina sob seu domínio, porque extraindo riquezas desse país, os Estados Unidos da América podem finalmente ter a maior riqueza como jamais sonhou. Imagina ter todo o ouro do Brasil, ter todo o petróleo do Brasil, porque aqui dentro do Brasil nós só apenas nos preocupamos em produzir ouro para os Estados Unidos, produzir petróleo para os Estados Unidos, produzir todas as nossas riquezas para que elas sejam doadas para outros países. Afinal de contas, a marionete que colocaram no poder aqui, representando os poderes internacionais, está doando absolutamente tudo, desde que ele possa controlar o Brasil e sua família possa estar por cima da carne seca. Envolvido com o crime organizado, nós vemos cada vez mais o crime organizado ocupando um espaço que não deveria ocupar dentro do Estado. E por esse motivo, Bolsonaro está se sentindo um verdadeiro rei. Aquele golpe, aquele xadrez instruído por ele está dando certo. Não deu certo apenas nas eleições, mas certamente dará certo para manter Bolsonaro mais tempo no poder. E agora, o que Bolsonaro não contava é que as forças estrangeiras estivessem apoiando o outro agente grande que está sendo apoiado dentro do Brasil, Sérgio Moro. Talvez nós tenhamos Sérgio Moro, porque Sérgio Moro é um candidato, digamos assim, um pouco mais doutrinável, um pouco mais seguro, um pouco mais estável do que Bolsonaro. Bolsonaro, com sua burrice extrema, cada vez que abre a boca ele cria problemas. Então é bom que não tenha uma pessoa tão burra assim, mas que tenha assim é bom que nós tenhamos sim uma pessoa burra no poder dentro do Brasil, mas que não seja tão burro quanto Bolsonaro a ponto de criar problemas externos. Então, um burro como o Sérgio Moro já seria o suficiente para colocar no poder e fazer com que nós sim tivéssemos os poderes e interesses internacionais mandando dentro do Brasil. Essa luta nenhum dos poderes irá vencer. Sabe por quê? Porque quem manda no Brasil é o tio Sam. É gente de fora do Brasil que está dizendo como é que nós devemos agir, como é que nós devemos pensar. E certamente nós estamos criando uma horda de escravos que estão sendo treinados cada vez mais com redução da sua educação para que eles possam só seguir ordens e trabalhar sem nada questionar, sem nada fazer em prol do seu país, em prol do Brasil. E nesse momento você entendeu a jogada. Quem manda no Brasil não é nenhum desses poderes. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você clicar no joinha, para você clicar no sininho e para que você se inscreva e compartilhe nossos vídeos para que nós possamos cada vez mais deszumbizar o Brasil. Até o próximo vídeo.